segunda série, tudo bem com vocês? Estamos aqui mais uma tarde de sexta-feira, onde o nosso encontro sempre marcado. Estamos porque estou eu, professora Mara, de Educação Física, e também a professora Juliana. Eu. Você. Sou eu. Tá tudo certo comigo? Tudo certo? Tá, então tá bom. Então vamos que vamos. Tô aqui de novo. É Lembra isso que nós aí. falamos? 15 dias, a cada 15 dias vocês têm esse encontro marcado conosco para uma aula de educação física. E aí eu vou dar aquele recadinho de novo, Mara, porque às vezes pode ter alguém aí que não estava 15 dias atrás, que tem muitos alunos que começam a colocar no chat assim: nossa, mas eu estudo à noite, eu não faço educação física, não sou obrigado. Então, beleza. Primeira coisa, valorizem um profissional de educação física, o seu professor de educação física, porque nós tratamos da sua saúde. E assim, com a sua saúde, você pode trabalhar, estudar os outros componentes curriculares que são tão importantes quanto. Além disso, nos últimos 3 anos, caem 2 questões sobre o nosso tema. Um deles, inclusive, foi esse que a gente vai trabalhar hoje. Então, tem caído sobre imagem corporal, que vocês trabalharam aí na primeira série, sobre a mídia e o futebol. Então, se você, o ano que vem, está pensando em prestar o Enem, você está ganhando um bônus tendo aula de educação física. Pensa nisso. É isso aí. O tema de hoje é um tema interessante, é um tema em que vamos abordar cuidados, vamos abordar como acontece e vamos falar de hipertrofia muscular. Quase que não saiu hipertrofia muscular. Igual a gente no fundamental, ela me coloca para falar elementos constitutivos. É isso aí. E aí eu fico treinando, porque eu falo muito rápido, daí sai elementos constitutivos rápido. E agora ela falou hipertrofia. Hipertrofia muscular. Quase de novo. Tá bom, Mara, vai treinando aí. Isso, A gente vamos lá. fala da habilidade que vai ter de novo. É isso aí. Acabei não dando boa tarde para os professores e para a família que sempre pegam um gancho das nossas aulas. Então, muito boa tarde. E a habilidade trabalhada de hoje é identificar os diferentes tipos de hipertrofia muscular. Muito bem! Vamos lá. É, mas não é fácil falar essa palavra rápido, não. Não, Vai né? ter uma hora que eu vou enroscar também. Hipertrofia muscular. Mas você deixa enroscar, viu, Vamos Mara? lá. Vamos lá, então. Os objetivos dessa aula são identificar os diferentes tipos de hipertrofia muscular, compreender como o nosso corpo reage durante um treinamento com o objetivo de hipertrofia. Muitos de vocês devem estar perguntando o que é essa hipertrofia. Calma. Calma. Antes de vocês descobrirem o que é hipertrofia, a gente tem uma perguntinha aí para dar início à nossa aula. Você já praticou ou conhece alguém que pratica musculação? 1 minuto para vocês responderem, a gente já volta. É isso aí. Aqui vendo as respostas, vimos que a maioria respondeu que sim. E aí tiveram alguns apontamentos de primos, tios. Tem aluno aqui que falou que praticava, mas por causa da pandemia precisou parar. E deixa eu ver, sim, eu faço academia, disse o Derek, conheço alguém, falou a Fabiana. Então, assim, a maioria colocou como referência que pratica, Juliana. Legal. Ou Isso conhece aí. alguém, Então, né? vão estar dentro do nosso assunto e vão gostar. Porque daí, se você pratica, vai ser interessante aprofundar um pouquinho mais aí na hipertrofia muscular, que tem a ver com a musculação. Eu tenho certeza que muitos de vocês já sabem. Aproveitando isso, eu gostaria de saber agora de quem respondeu sim aí,
Outra questão. Você já praticou ou conhece alguém que... não, calma aí que eu estou colocando de novo. Desculpa, gente. Com que objetivo você ou a pessoa que você conhece praticou musculação? Então, qual o objetivo? Com que finalidade? Para quê? 1 minuto. Então, nossa, muitas respostas. Aí eu vou responder uma que eu li de que uma aluna perguntou por que nós usamos roupas iguais. Então, assim, primeiro a gente pensa em toda a preparação da aula, né, no trabalhar o conteúdo, verificar o que tem lá no material do professor, né, seguir o currículo. No fim, a gente se preocupa mesmo, né, Juliana? A gente gosta, viu? Gostamos da ideia de andarmos iguais. É um cuidado, né? Para ficar bonitinho aqui, ó, na TV para vocês. Então é isso mesmo. Vamos lá, ó. Muitas respostas. Ana Carolina, trabalhar a musculatura. A Amanda, para ganhar músculo. E o Ihan também. Bruna, manter a forma. Christian, para quem gosta, porque gosta de ser definido. A Maria Alves colocou que faz academia na casa dela. Perfeito. E para ficar grande, pratico para ganhar força, disse a Ellen, ficar mais forte. A Jamile colocou obter massa muscular. Nossa, essa falou bonito, hein? O Guilherme, aumentar os músculos. O Lucas mencionou ser fisiculturista. Olha! Melhorar o físico, disse a Maria Clara. E aí? Eu praticava, mas na pandemia parei, já pratiquei academia, sim, minha tia pratica, tanto corrida quanto musculação. Então, a maioria, como tinha dito que praticava, tem essa referência e entendem o que se exerce na musculação. Né? Mas às vezes, Mara, já aconteceu até com a gente, né? A gente faz alguma coisa, mas a gente não sabe o que é aquilo. Exatamente. Da onde aquilo vem, por quê, para quê, né? Às vezes eu faço a musculação para ficar forte aí, como colocaram alguns, mas eu não sei quais são os outros benefícios que tem. E tem um monte aí. E realmente, colocaram ali para fazer em casa, dá para fazer em casa. Né? É totalmente possível a gente adaptar. Exatamente. Óbvio que chega no nível que o aparelho com o pezinho lá é o ideal, né? Com a carga. E nesse momento eu ouvi muito isso de adaptação, né? Quem praticava academia acabou tendo que transferir isso para casa sem ter aquele monte de aparelho. Então nós fizemos as adaptações, mas sempre se preocupando de executar o exercício da forma correta, não é, professora? Muito bem. Então, afinal, o que é a musculação, galera? Vamos lá. Treinamento de força, conhecido popularmente como musculação, é uma forma de fazer exercício contra a resistência para o treinamento e o desenvolvimento dos músculos. Utiliza a força da gravidade com barras, halteres, pilhas de peso ou o peso do próprio corpo e a resistência gerada por equipamentos elásticos e molas para opor forças aos músculos que, por sua vez, devem gerar forças opostas através de contrações musculares. Nossa, tá lindo, né, isso aí? Mas, afinal, né, o que é a musculação? A gente ainda tem mais alguns slides aí falando, mas, basicamente, é um exercício de força. E aí você pode trabalhar, como alguns falaram aí, a questão de você querer ser um fisiculturista ou apenas ter a sua saúde. Né? A gente não tem distinção de idade, na verdade, e nem se a pessoa
tem alguma deficiência. É possível, cabe todo mundo na musculação. A questão que eu vou bater na tecla desde o início da aula, para ficar bem claro, é a orientação, né? Então, a orientação de um profissional de educação física que possa te conduzir a fazer os movimentos corretamente é essencial. Aliás, em tudo. Porque senão você pode ter uma lesão. E aí não é o que a galera quer, né? Quer falar, Mara? Exatamente. Não, não, não. A Tô Mara vendo aqui. olhou assim. É que o chat, eles estão escrevendo presente, presente, presente. Acho Meus que... amores, vocês querem dar presente pra gente? Eu aceito É, presente, né? acho que mais um... Mas não Achei que precisa, fosse. né? Tá, gente? Quando vocês logam lá, já computa que vocês estão presentes. Continuando aí sobre a musculação, as rotinas de musculação envolvem nutrição adequada, manipulação de peso, séries, repetições, andamentos e pausas. A combinação desses elementos causa resultados variados em relação à melhoria da força, à resistência e ao tamanho dos músculos. A musculatura requer o uso de boa forma e extensão completa de movimento. A ideia é executar movimentos completos de maneira correta pelo número de vezes estipulados antes de tentar aumentar o peso. Legal. Então, assim, eu não posso chegar numa academia de musculação e falar, eu achei aquele aparelho bonito, e aí eu vou lá e vou fazer 350 repetições. Não é bem assim. Para cada objetivo, para cada tipo de treino, você tem o número de séries, repetições e intervalo de descanso, tanto entre as séries como por dia. Vou dar um exemplo. Se eu estou trabalhando membro superior, no dia seguinte, dependendo do... Se eu estou fazendo um trabalho de iniciação, né, de adaptação, eu não posso chegar e trabalhar todos os dias, todos os grupos musculares, de maneira incansável, com uma carga lá em cima. Então, a progressão da carga é de acordo com a tua evolução. Infelizmente, se você para a linha, né, o gráfico de queda é muito mais rápido e bem maior, né, Mara? Então, quando você começa a fazer, tipo, você demora às vezes para encontrar algum resultado, mas na hora que para, cai tudo na hora. Exatamente. E essa questão que a professora Juliana falou do descanso, ele é primordial, do descanso muscular, de um treino para outro. Então, isso é um cuidado que tem que ser, e dependendo do objetivo do treino, é aí onde entram as séries com a quantidade de repetições adequada. Por isso que o profissional, ele é indispensável, principalmente em relação às orientações, né? Tem alunos que falam, eu sei fazer sozinho, já o treino, tudo bem. Só que tem que ter passado pela orientação, né? O ideal, gente, é até fazer uma avaliação física, né? Na avaliação física, consegue detectar exatamente aquilo que você precisa, né? Porque eu posso aí falar assim, olha, eu quero ficar marombada, assim, fortona, super hipertrofiada, né? Quero ficar aquelas mulheres fortonas aí, que tem bastante artista que é assim. Só que não é. No meu caso, eu preciso perder massa magra, massa gorda, para ganhar massa magra, né? Então, não é uma coisa que assim, tipo, agora eu quero ficar fortona. Tem um passo antes disso. Eu preciso perder o excesso de gordura que encontra-se aqui. Não convidei ninguém para vir, né, assim, para participar, mas a gordura entrou aqui de uma maneira que eu não consegui tirar ainda, Mara. E aí? Pula, vamos. Deixa quieto, deixa essa minha angústia para o outro lado. Vamos lá. Movimentos incompletos e pouca preocupação com a forma podem causar lesões ou simplesmente não ser o suficiente para desenvolver os músculos. Busca-se definir os músculos através do princípio de sobrecarga. Se o músculo não for submetido a peso suficiente, ele não sofrerá mudanças. Movimentos incompletos ou incorretos podem prevenir sobrecarga e, com isso, o praticante pode se encontrar estagnado. Então, tem aquela galera que começa a fazer musculação e fala, gente, não está adiantando em nada. Treino, treino, treino e não vejo evolução. Por quê? Aí você tem que entender por quê. Não é assim, treinei hoje e amanhã já tem um resultado. Existe muitas questões envoltas. Tem a questão da tua alimentação. Né, a gente já falou aqui da série, da repetição, do intervalo, mas e a sua alimentação? Existe uma alimentação correta?
essa aula assim de musculação com focos diferentes. A gente vai trabalhar hoje e na próxima aula, tá? Na próxima aula a gente vai tratar mais para a idade de vocês, porque a hipertrofia em si, ela é aconselhável acima de 18 anos, tá? Ou se você tem uma maturidade aí corporal que permita. E aí quem consegue falar isso é o médico, né, Mara? Isso. Você tem que, e a maioria das academias de musculação, eles pedem, inclusive, um atestado médico, porque se você é hipertenso, se você é diabético, o treino é diferente. Né? Então, existe essa especificação da idade, do sexo, de alguma patologia, doença que você venha a ter. Então, tudo isso é pensável. Então, não adianta eu chegar lá e falar, olha, agora eu quero fazer o treino igual o da Mara, porque eu quero. Pronto, acabou. Não. Às vezes as pessoas vão juntas à academia e elas querem fazer o mesmo treino, mas elas são pessoas diferentes. Então, o treino, e elas têm objetivos diferentes, o treino ele tem que ser de forma diferente. Pois é. Né? E aí a gente trouxe para vocês algumas imagens de alguns aparelhos da musculação. Então, esse aparelho aí, a gente vai trabalhar o quadríceps, que é a musculatura principal do nosso corpo, que aguenta aí, que é composta por 4 músculos. Então, você tem essa cadeira extensora, e aí você, ao contrário, se você olhar, se ela colocar a perna, tem uma outra aqui, aquela mocinha de verde lá no fundo. Não, não é a mocinha de verde, é o do fundo. Lá no fundo tem um cara que está com a perna para cima. Então, ele está fazendo a flexora, ele está flexionando a perna. E a mocinha de branco com rosa faz a extensora. Então, a gente sempre pensa no músculo agonista e antagonista. Então, em um momento, eu vou trabalhar o quadríceps, que é na minha coxa, e no outro momento, eu vou trabalhar o posterior de coxa. Exatamente. Né? Então, é o músculo agonista e antagonista. A gente trabalha os dois ao mesmo tempo. Porém, um tem mais participação do que o outro. Então, se eu quero ficar com a coxa fortona, é essa cadeira extensora aí que a gente vai trabalhar, certo, Mara? Isso. Quer falar mais alguma coisa? E sempre é o que ela disse, trabalha os dois, né? Não pode só também pensar em trabalhar a coxa se não trabalhar o posterior também. Não, os dois têm que ser trabalhados, né? E aí, uma coisa que eu queria pedir até, né, assim, encarecidamente. Existe uma tendência, gente, não é, pelo amor de Deus, não fala que eu estou sendo exagerada, mas existe uma probabilidade, geralmente os meninos, os homens, gostam de treinar membro superior. E aí fica da cintura para cima desse tamanho e as perninhas assim. E aí a mulher, ao contrário, fica com o músculo do tchau, que é o tríceps, que não consegue nem dar tchau, mas daqui para baixo está tudo em cima. Então, na verdade, a gente tem que ter uma harmonia do corpo. Tem que trabalhar senão fica aquele funil, né? Musculatura por inteiro, né? A gente, óbvio, você vai dar uma ênfase maior àquilo que você quer. Mas não abandona os outros, não, que eles precisam de vocês também. Vamos para mais uma telinha aí. A mocinha de amarelo, ela está trabalhando o peitoral, que é um aparelho que os meninos gostam bastante também. Mas tem muitas meninas que na verdade, às vezes você fala muito de menino, o pessoal vai falar que eu só falo de homem. Né? A Mara gosta, gente, a Mara gosta de trabalhar o peitoral, ela gosta de ficar forte. Mas você quer bater em alguém? Eu gosto da musculação em si. E de treinar o peitoral para bater nos outros? Não, é para fortalecer mesmo. Tô brincando, gente. O peitoral não treina para bater em ninguém. Eu sou tão boazinha. Não, ela só quer ficar forte. Mas vamos lá. A mocinha de vermelho, ela já está trabalhando outro aparelho que também vai pegar o quadríceps e que não deixa de trabalhar o abdômen e o posterior de coxa. A gente sempre vai ter, galera, o músculo principal e vários outros secundários. Né, que pode ser um antagonista, um secundário, e aí se vai. Né? A gente tem N possibilidades, e é muito legal que esse é o leg press, que você empurra essa plataforma, onde ela está com os pés apoiados, e que às vezes, assim, muitas vezes, né, todos eles, se você não faz corretamente, a tendência de lesão aí no leg press é altíssima, porque você quer colocar um monte de carga e você estende muito a perna ou flexiona muito a perna. Então, são detalhes desse jeito, posturais, que um profissional vai conseguir te orientar. Não é simplesmente chegar lá, eu vi a Mara fazendo, vou lá e
repetir. É. Não é bem assim, galerinha. Porque é perigoso, né? O risco de lesões, ele é muito perigoso. Então, por isso que toda hora a professora Mara e a professora Juliana falam. É o profissional que acaba fazendo a orientação correta, né? Então, assim, Exatamente. ah, mas eu treino há muito tempo e eu já sei. Sim. Nós vamos adquirindo assim, essa consciência corporal com o tempo, de saber se o movimento que estamos fazendo ele é certo ou errado. Mas a gente sempre precisa da orientação, né? E na Sim. musculação, ali na academia ou num outro ambiente, por que que os profissionais ficam passando? Justamente porque às vezes eu mesmo, sabendo realizar o movimento naquele aparelho, eu posso estar executando de forma errada, É porque na hora que né? você está com excesso de peso, você tenta roubar, né? Você tenta dar um jeitinho para conseguir fazer, aguentar aquele peso, para não ter que diminuir o peso. E aí, às vezes, você estende demais, flexiona demais uma perna, por Isso, exemplo, né? E aí, isso vamos aí. para mais duas fotinhas aí. O moço está fazendo um exercício que ele vai levantar, estender os braços e vai trabalhar as costas, né? O pessoal gosta de falar as asinhas, né? Uhum. A parte das costas. E no outro, ele está trabalhando o bíceps. Então, ele vai flexionar e estender o cotovelo de maneira que ele trabalhe principalmente o bíceps. Eu estou me preocupando de falar principalmente, porque às vezes pode vir algum professor e falar: não, mas a professora falou que só trabalha o bíceps. Não, não trabalha somente o bíceps. Mas o principal, quem a gente se preocupa em número 1, é o bíceps. Aí depois vem o tríceps, e aí deltoide, aí a gente poderia ficar falando aqui, que eu acho que não é o foco. Eu não estou dando aula, né? A gente não está ministrando aula para professores de educação física, não é uma faculdade. E sim para alunos, mais uma opção de uma atividade física que é viável, sim, para vocês, tá? Só tem que ver o objetivo. Isso a gente vai trabalhar na próxima aula. Qual é o melhor aí, o ideal para vocês. E aí, agora que vocês já. Quem nunca tinha visto esses aparelhos de musculação puderam ter essa visão. E aí, agora a gente vem para os benefícios da musculação: aumento da força física, aumento da massa muscular, redução de gordura excessiva, melhora da postura, redução do risco de lesões em atividades do dia a dia, auxilia na reabilitação e melhora do desempenho do atleta. Ô, Mara, isso aí é legal, que assim, eu tenho o joelho estourado, né? Eu fui bailarina há muitos anos, então meu joelho não aguenta muito. Se eu não faço um trabalho de fortalecimento no meu quadríceps, é cirurgia. Eu já fiz 2 no mesmo joelho. Né? Eu bato recorde no mesmo, né? Nem pro outro, mas no mesmo. Mas tudo por quê? A sobrecarga que eu coloco no meu joelho não é legal. Então, às vezes, sabe aquela coisa assim? Nossa, eu estava deitada, eu fui pisar no chão, meu joelho torceu, meu tornozelo. Né? Às vezes, é porque a sua musculatura está frágil, está fraca. E você precisa fortalecer. Dores nas costas, às vezes só a musculatura, né, Mara? Isso Você mesmo. resolve fazendo uma atividade física. E aí você melhora. Eu tenho um aluno de personal que é muito engraçado, que eu acho que eu promovo um milagre para ele. Uma aula que eu vou lá, ele fala: olha, Juliana, hoje eu estou conseguindo andar bem. Uma aula que ele não faz, ó, já estou mancando de novo. Então eu promovo milagres, porque em um dia ele consegue melhorar. E, na verdade, não é. É você ativar a musculatura. Porque se você fica sentado o dia inteiro, na hora que você vai levantar, dói tudo. Não adianta, a gente... É tudo enferrujado mesmo, né? Uhum. Vamos lá. Mas se a gente está falando de musculação, a gente está falando de alguém que vai mudar. E quem é esse alguém? O músculo. Então, vamos entender o que é esse músculo aí. São responsáveis pelos movimentos voluntários e involuntários do corpo. Também são responsáveis pelo posicionamento e pela movimentação do esqueleto. Usualmente, são ligados aos ossos por tendões. Tem 2 funções comuns: gerar movimento e gerar força. Também podem gerar calor e contribuem para a homeostase da temperatura do corpo. Nosso corpo possui aproximadamente 512 músculos. Mara, É seu muito corpo tem músculo. 512 e você vai para musculação só para treinar perna e braço? Não, é muito músculo mesmo. Então, a nossa estrutura muscular, nossa estrutura do corpo, nosso esqueleto, tem inúmeros,
né? Inúmeras partes. É um terror de quem aí pensa em fazer faculdade de educação física, um dos terror, né, é a aula de anatomia, que você tem que saber cada parte de cada osso, cada musculatura, cada tendão, onde começa um músculo, onde termina. Porque eu preciso saber como que eu vou trabalhar ele, como eu vou fazer ele crescer, né? E até mesmo, não só na musculação, mas em qualquer atividade física. Galerinha que gosta de futebol como eu, sempre quando está passando aquelas reportagens dos atletas fazendo treinamento físico, tá lá a galera, ó, malhando na academia de musculação. Mas, professora, se ele precisa treinar futebol, melhorar a habilidade, por que ele está fazendo musculação? Por quê, professora Mara? Porque se ele não tiver a força, dependendo do movimento que ele faça ali, não, por exemplo, um chute certeiro no gol, ele precisa da capacidade predominante ali, a força para fazer o envio da bola ao gol, né? Isso, então, assim, Então, para ele, ele precisa ter força. para Quanto mais correr, para o momento força, de explosão, para tudo, isso. né? Quanto mais força, melhor. Então, a gente tem. Eu lembro do. Vocês lembram? Não sei se eles vão lembrar, né? Que eu sou velha. O Roberto Carlos. Vocês lembram, né? O chute do cara era potente ou não? Eu não lembro quantos quilômetros por hora chegava o chute. E ele treinava a perna assim, incansavelmente. A coxa dele era enorme, né, Mara? É, E aí ele tinha uma força muscular, ele tinha uma capacidade, uma potência, meu, show de bola, tá? Então, trabalhar o músculo, fazer a musculação, não é somente o visual para eu parecer bonita. Não é. Existem fatores mais profundos. Muitas pessoas, quando vão fazendo reabilitação pós-cirurgia, ou até para parar, para não precisar fazer a cirurgia, usa da prática da musculação para fortalecer a musculatura. Trouxe uma imagem aí para vocês, que é um ser humano de frente e de costas. Tudo isso vermelhinho aí são músculos. Então, deem uma analisada aí, esses 512 músculos, né? Tem músculos maiores, músculos menores. Aí, ó, a galera vai ver, ó, por isso que meu abdômen fica trincado, assim, ó, fica tanquinho. Olha como é essa musculatura aí, tem oblíquo, reto. Eu não vou ficar falando nome de músculo para vocês, porque senão vai ficar uma aula mais conceitual do que já é, né? Essa aula é uma aula que vocês têm que deter de um conhecimento de conceito mesmo, aprender, entender como é para realizar numa prática. A gente não tem como trazer aqui um aparelho os aparelhos de musculação, é. mas é possível, né, fazer de uma maneira em casa. A gente faz com saco de arroz. A gente Adaptação, não. né? Foi essa aula que a gente fez com o material? Acho que foi, viu, Mara? Ai, não lembro. Tá bom. Gente, não tô. Aí tem o esqueleto para vocês. Aí o esqueleto não, perdão. O corpo humano correndo. Dessa maneira, dá para vocês observarem melhor as pernas e os braços. Eu queria. Na verdade, eram duas imagens que eu não pude passar, mas enfim. Mas deem uma olhada na musculatura da coxa, né? Que a gente fala que é o maior músculo. São os maiores músculos, que são 4 músculos. Quando a gente fala tríceps, são 3 músculos. Bíceps, são 2 músculos. Não é o nome do músculo. Ali no os 4 tem o coxa femoral, enfim. Não, eu falei que não ia falar, não vou falar nome de músculo para vocês. Mas é para vocês entenderem como um todo de que todos estão articulados. Eu não tenho como falar, agora eu vou trabalhar somente o bíceps, que é esse aqui da frente. Não tem como. Você precisa do antagonista, você precisa dos. Enfim, vários. Tá bom? Tem um nome aí para cada um. Mas por que escolher a musculação? Existem vários motivos pelos quais as pessoas procuram esse tipo de atividade física. Dentre eles são definição muscular, fortalecimento muscular, resistência muscular e hipertrofia. Cheguei aonde eu queria. Tudo isso que a gente falou foi para falar da hipertrofia. Porque se eu chegasse aqui e falasse, gente, hipertrofia, ia cair de paraquedas. Então, agora que vocês entenderam o que é musculação, o que faz, o trabalho do músculo, a gente vai entrar na hipertrofia, que volta a dizer, é mais indicado
Pra quando você ficar mais velhinho, assim, depois de 18. Mais velhinho. Imagina a Mara quando não tá velha. Né? Depois de 18. É. Quanto tempo faz que você fez 18 anos? Faz tempo que eu fiz 18. Faz as contas aí no dedinho. Mas, enfim, não vamos falar sobre isso, porque idade é uma coisa que não se revela. Idade e peso são coisas que mulheres não revelam. Não, tudo bem. Tudo bem. Então, vamos saber, entender o que é hipertrofia muscular. De maneira simplória, a hipertrofia muscular nada mais é do que o crescimento do músculo, provocado pelo rompimento das fibras musculares. Os fatores que colaboram para a conquista da hipertrofia muscular são treinamento, quantidade de séries, repetições e peso, alimentação adequada e tempo de descanso do músculo. Beleza. Hipertrofia é um dos objetivos da musculação. Professora, eu quero ficar magra. Eu quero ser magra. Não vai treinar hipertrofia. Você não vai fazer esse tipo de treinamento, né? Sua quantidade de séries, seu número de repetição, o peso vai ser diferente de quem quer ficar fortão. Aqueles fisiculturistas lá que não consegue nem fechar o braço, assim, não consegue nem esticar, porque acaba crescendo muito e dá um encurtamento no músculo. Olha que foto bonita aí. Eu achei tão legal essa foto, Mara. É sim. Né? Ó, o cara lá mostrando o bíceps dele, igual dos alunos que estão ali, ó. Faz aí em casa, mostra o bíceps aí para todo mundo. Não, quase que eles filmaram eu fazendo meu bíceps aqui, mas eu não fiz, tá bom? Deixa quieto. São dois tipos de hipertrofia muscular. Nós temos a hipertrofia muscular transitória ou sarcoplasmática. Decorre do acúmulo de substâncias não contráteis no sarcoplasma, proteínas estruturais, mitocôndrias, glicogênio e água. Caracteriza por ser instável e limitada em magnitude, conferindo ao músculo aspecto túrgido e vascularização. Ocorre durante o treinamento e algumas horas depois. Devido a um edema, acúmulo de líquido, entre as fibras musculares causadas pelas lesões. Ó, gente, o primeiro parágrafo e o segundo quer dizer a mesma coisa. Só que o primeiro é uma forma bonita, bem professor de educação física, né? Mesmo que está na literatura, né? Basicamente, o que eu quis dizer? Quando você acaba de fazer o treino de musculação, de hipertrofia, você sente que os seus músculos estão grandes. Isso aí é transitório. Não é que seu músculo vai ficar daquele jeito para sempre. Vou dar outro exemplo. Sabe quando a gente está, tipo, correndo, sei lá, bate em algum lugar e incha? Aquilo ali é devido ao líquido sinovial, um edema, que cria. Mesma coisa acontece quando você trabalha hipertrofia. A gente tem as fibras musculares, que são como se fossem elásticos. Quando eu treino hipertrofia, eu vou causando microlesões nas fibras musculares e que isso faz inchar. Depois de um tempo, ela volta ao normal. Então, não por isso que o nome é transitória. E aí, o que eu preciso fazer? Deixar descansar, melhorar esse edema, cuidar dessa microlesão, que não necessariamente é uma contratura, uma contração muscular, enfim, é uma lesão que eu provoquei, que eu quero. Por isso que tem que ter um profissional de educação física. Porque senão eu vou fazer uma lesão irreparável, né? Se eu fizer de qualquer jeito. Então, ele fica naquele momento... Mara, vou te contar um segredo. Eu lembro que quando eu ia para as baladas, não faz muito tempo, porque eu sou nova, eu nunca vou esquecer, tinha meninos que tipo, ficavam fazendo, amigos meus, cara, eles ficavam fazendo flexão de braço no banheiro para sair e mostrar que era forte. Por quê? Porque naquele momento causava edema, ficava fortão. Você passou por isso na vida? Não. Eu passei. Eu fui obrigada a ver isso. Que a galera, pra ficar bombadão lá na balada, o cara fazia a flexão de braço naquele momento. Cresce. Depois, no final da balada, estava tudo murcho de novo. Não tinha para onde correr, viu, Mara? Então, essa é a transitória. Aí, agora, a gente tem a hipertrofia muscular crônica, ou miofibrilar. Resulta do acúmulo das proteínas contráteis que compõem as miofibrilas, no sarcoplasma. Caracteriza-se por ser relativamente estável e sólida, capaz de produzir grandes volumes musculares.
é o aumento real do músculo, que se conquista ao longo de um período de treinamento. Essa hipertrofia é causada pelo aumento de quantidade e diâmetro das fibras musculares. Aí sim, aí a gente está falando de um aumento real, né? Não é aumento momentâneo. Então, são lesões que eu crio e que eu deixo por um longo tempo. Tá? É o que eu vou ver no dia a dia, independente se eu estou treinando ou não. Mas, aviso, parou de treinar, perde. Exatamente. Essa volta, essa retomada que a gente vai ter aí de vida, né, porque muitas de vocês praticavam, a gente vai ter que começar lá se não do zero, próximo ao zero, né, Mara? Tem que fazer essa retomada, né? Então, muita gente está voltando agora ao treino e aí vai ter as mesmas sensações de quando começava, embora o nosso corpo já tenha aquela questão de já ter sido treinado, né? Isso aí. Mas tem que voltar. E aí segue algumas dicas para melhorar o treino de hipertrofia. Treine o mesmo grupo muscular no máximo 3 vezes por semana. É necessário dar repouso para o grupo muscular. Portanto, é necessário um intervalo de 48 a 72 horas. Alimente-se de forma correta, ingerindo preferencialmente proteínas, carnes e ovos, leguminosas, feijão, grão de bico e gorduras boas, salmão, atum e abacate. Execute os exercícios de forma lenta e aumente o tempo de tensionamento do músculo. Descanse de 30 segundos a 1 minuto entre cada série. Então, não adianta eu chegar lá, tipo, vou fazer um bíceps aqui com a garrafinha, e ficar fazendo... Se eu concentrar, tensionar o meu músculo, minha musculatura, eu vou ter um resultado muito melhor. Porque aqui eu só vou causar uma lesão, uma tendinite, pelo número de repetição. Existem pessoas que já estão até preferindo trabalhar isometria, que é pegar o peso e manter, né? Ao invés de ficar repetindo. Eu, por exemplo, sou uma pessoa que, devido à minha lesão de joelho, eu não posso ficar fazendo repetição. Então, eu não posso ir lá na extensora e ficar fazendo várias repetições. Eu tenho que fazer a isometria. Eu seguro, eu paro o movimento, tá? E agora, para complementar a nossa aula, para finalizar a nossa aula, a gente tem aí um vídeo do professor doutor Fábio Seschini, que ele tem um Instagram chamado Viajando pela Fisiologia. Vamos lá? Fala, galerinha do ensino médio, tudo bem? Um abraço para vocês. Eu sou o professor Fábio Seschini, sou especialista em fisiologia do exercício. A convite da professora Juliana, estou gravando esse vídeo rapidinho para a gente entender tipos de hipertrofia muscular. Bom, primeiro ponto é entender o que é hipertrofia. Hipertrofia significa o aumento do volume ou da área de um músculo qualquer. E esse aumento ele pode ocorrer em duas situações. Ele pode ocorrer de forma transitória, de forma aguda, portanto até poucas horas depois do término de uma sessão de treino ou alguns dias, ou ela pode acontecer de forma crônica, que é vários dias, vários meses acontecendo. Então, essa hipertrofia chamada de transitória, ela é conhecida como hipertrofia sarcoplasmática. E o que é isso? Significa o seguinte, quando você treina, durante o treino lá na musculação, você cria uma série de lesões na estrutura do músculo. E o músculo, para proteger essas lesões que foram provocadas, ele acumula água dentro da célula muscular. E se acumula água, aumenta o volume. Qual que é a diferença? É que depois de algumas horas ou alguns dias, esse excesso de água de dentro do músculo vai para o sangue, eu elimino na urina e aí você vai perder esse aumento de estrutura muscular, né? Esse aumento de hipertrofia, porque é uma hipertrofia transitória. A hipertrofia que é crônica, que é aquela que você treina e ao longo do tempo vai surgir, vai permanecer, é a hipertrofia a partir de uma estrutura no músculo esquelético chamado miofibrilas, ou seja, você aumenta o conteúdo de proteínas na estrutura desse músculo e a gente chama de hipertrofia miofibrilar. Agora, o que é importante vocês lembrarem? É que hipertrofia é resultado de uma série de fatores, tá? Não é só treinar e não é só suplementar. Isso está ligado a se você é estressado ou não, isso está ligado ao sono, isso está ligado ao tipo de treino que você faz, isso está ligado à forma como você percebe o mundo, portanto, hipertrofia é um conjunto de fatores. Então, espero ter esclarecido aqui em poucos minutinhos os diferentes tipos de hipertrofia. Um grande abraço e um ótimo dia.
Isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado da aula. É isso. 1000 beijos, né, Mara? É isso mesmo. E tem a professora, rapidinho, professora Daiane disse que sentiu saudade das aulas de educação física da Obrigada. faculdade. Isso aí, retomaremos esses pontos, alguns pontos na próxima aula, não é? Até daqui a 15 dias. Coração para vocês e na telinha vai ficar a avaliação para vocês responderem. Tanto professor, aluno, Exatamente. sobre a nossa aula, né, Mara? Isso aí, tem o Beijos. QR Code lá, coloca. Tchau. A escola pode estar distante, mas as aulas não. Por isso, o governo de São Paulo criou um aplicativo online de aulas com chats para todos os estudantes da rede pública de ensino durante a quarentena. O acesso à internet é gratuito e você ainda pode assistir às aulas ao vivo nos canais digitais da TV Cultura. Baixe o aplicativo e estude.